E se a angústia for um sinal de que tem uma grande mudança a caminho? Faz sentido para você? Se faz, fica aqui comigo, porque a partir de agora a gente vai entrar nesse tema. Eu me chamo Luciana Tomichi e hoje a gente vai falar sobre a angústia e a ansiedade como sinalizadores de uma grande mudança no seu processo de saúde evolutiva, no seu processo de amadurecimento. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, fica aqui comigo até o final e eu já te convido a se inscrever se você não for inscrito e já te convido também a deixar seu like e seu comentário aí, porque eles valorizam aqui o vídeo e o YouTube entende que ele merece ser compartilhado, tá bom? Então, se fizer algo te trouxer algum benefício esse vídeo, por gentileza, né, como retribuição desse reconhecimento, te convido a deixar também o like e o comentário, tá certo? Vamos lá, né? Eu vou começar falando da nossa época, né? A gente está numa época de internet, onde o excesso, né, o shot de dopamina está em excesso, onde a gente está entrando num ritmo mais acelerado, não só por conta da internet, mas também por conta da demanda de trabalho, né? Todo o boom que a sociedade vem sofrendo vem trazendo também muita cobrança nesse lugar e a gente anda cada vez mais acelerado, né? Só que existe um caminho natural de evolução, de amadurecimento. Então, ao longo da vida, desde quando a gente nasce até a nossa morte, literalmente, a gente passa por várias mortes e renascimentos simbólicos. Então, tem a parte do nascimento, já é uma morte, um renascimento simbólico, né? Existe ali um impacto emocional que traz essa simbologia dessa mudança, né? Que deixa claro esse marco de mudança de estado. Depois a gente vai crescendo, né? E vai experimentando fases onde a gente também tem esse marco de mudança, tá? E aí temos toda a primeira infância nesse processo, onde a criança aprende a perceber, a dominar, né? Suas funções. Tudo isso são mudanças e são marcos experimentados pela criança. Tem a fase da pré-adolescência, onde ela não é adulta, mas também não é criança mais, e fica ali meio perdida naquele processo, como se fosse uma preparação para esse amadurecimento, né? Temos a adolescência, que é essa fase também desse processo. Então, ao longo da vida, a gente tem marcos de mudança importantes, né? Não à toa que a gente tem aí as festas de 15 anos, né? O debutante, os 18 anos, né? São marcos importantes na nossa jornada, onde a gente está reafirmando, simbolizando ou ritualizando esta mudança, tá? Então, só que com essa correria, com toda essa cobrança que a sociedade vem fazendo, do que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que alcançar um sucesso, a gente acaba entrando numa correria do social e saindo de si, né? Esse é um movimento muito importante. E acaba que a gente não tem uma expressão viva desses pontos de mudança, porque a gente não está atento a isso, né? Como eu disse, a gente entra no fluxo social e a gente se perde de si muitas vezes. Então, quando a gente começa a sentir angústia, e isso pode ser em qualquer idade, tá? Porque, como eu disse, são várias fases de morte e renascimento. Quando a gente tem angústia e ansiedade, a gente tem o quê? Um sintoma importantíssimo que está sinalizando para nós que existe uma mudança para acontecer, né? No caso da ansiedade, é uma mudança onde eu tenho medo do novo, né? Existe aqui uma vontade desse novo, desse futuro, mas existe um medo desse novo. E a angústia é um lugar de estou perdendo lugar. Eu estou perdendo uma velha identidade, é um lugar mais profundo, né? Onde a gente vai aprofundar nesse assunto agora, tá? Então é onde a angústia é nesse lugar de eu já não me encaixo mais. Eu não estou olhando para o novo, eu estou olhando para onde eu não me encaixo, né? E esse é um convite importantíssimo que a gente negligencia e muitos médicos negligenciam esse lugar. Por quê? Porque às vezes a pessoa trata isso como um transtorno, né? E sim, há casos específicos, né? E o médico precisa agir com responsabilidade nesse lugar, mas em outros, a maioria não é. A maioria é um processo natural de evolução.
A angústia é um sentimento que vem trazer movimento para você, te força a encarar o desconforto para que você possa atravessar essa fase de mudança e chegar num outro lugar mais confortável que agora te cabe, né? Pensa naquele caranguejo, aqueles mariscos que carregam uma casinha, né? Eles crescem e precisam trocar de casinha. É sobre isso. Você está em processo de expansão. Essa persona que você traz até hoje não está servindo mais. Então, é preciso fazer uma travessia, e ela é dolorosa porque envolve, como eu disse, a desidentificação de uma personalidade, de uma identificação forte, né? De uma estrutura psicológica, para você entrar numa nova. E esse é um processo. Não é de um dia para o outro. E aí o que a pessoa faz? Ela busca um médico que passa uma medicação e abafa essa energia, né? E silencia esse lugar. Ou, pior, ela vai usar algum tipo de substância para entorpecer. Ou pior, não sei se é pior, mas eu acho que é equiparado, ela vai buscar um comportamento para abafar esse lugar, né? Sejam pessoas que vão para muita festa, sejam pessoas que estão comendo demais, que trabalham demais, né? Entende? Que dormem demais. Porém, tudo isso retrata o quê? A dificuldade de lidar com o desconforto. Isso é importantíssimo saber, né? Porque nos dias de hoje, essa aceleração e essa cobrança provoca esse lugar, né? Da dificuldade de lidar com o desconforto. É a geração dos mimados, né? Que começou na minha geração. Antes da minha geração, as pessoas lidavam melhor com o desconforto, com as frustrações e com os processos, entende? Então, perceba que nessa correria a gente está cada vez menos presente e, portanto, a gente foge do desconforto e a tendência é calar, silenciar o desconforto. E eu não estou aqui para romantizar a angústia, nem a ansiedade, muito menos o desconforto. Eu estou aqui para te contar que essas três coisas fazem parte do processo e elas precisam ser integradas ao processo, né? É como você querer fazer um bolo sem ovo. Dá para fazer, mas, né? Não sei se tem garantia de que vai ficar bom, entende? Um ovo, né? Fazer feijão sem feijão, entende? Faz parte do processo, não tem como. E aí, quando você tenta silenciar, tirar fora, né? Você está se negligenciando e saindo ainda mais de você. O que é sair mais de você? É não estar presente. Estar presente é confrontar o que você está sentindo. Reconhece? Percebe? Então eu trago aqui alguns pontos, né, que eu acho importante. Eu fiz colinha aqui, claro, né, porque eu não sou a dona da memória boa. É notável o quanto hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas e mais dispersas, né? Menos presente. Então, sentiu angústia, o que acontece? A gente corre para distração, para excesso de trabalho, para rede social, para comida, para relacionamento, para remédio, né? Para algum tipo de entorpecente, né? E aí a gente coloca aqui nos entorpecentes, os entorpecentes liberados, né? Que temos aí cigarro, bebida, que é tudo liberado, né? Pelo governo. Só que, como eu já falei, esse é um vídeo educativo, com fim educativo, e eu conto com o seu bom senso para que você traga uma compreensão, né? E não negligencie a necessidade de um médico. Mas também vá com a consciência de entender se esse médico está tratando isso com respeito, como merece ser tratado. Né? Porque sim, existem casos que precisam de acompanhamento médico e é importante saber disso, né? Então, quando você está num lugar fragilizado e você vai a um médico que é um lugar de autoridade, você tem uma tendência a acreditar em tudo que essa pessoa fala, mas você precisa ganhar consciência de entender se essa pessoa está falando com bom senso. Porque se ela simplesmente não ouve você direito e sai passando um remédio, busque outras opções, outras confirmações, né, para você testar que tipo de médico que vai te olhar de verdade, respeitar o seu processo, isso é importante, tá? Porque esse médico que te olha de verdade, que respeita você enquanto ser humano, ele vai conseguir te orientar melhor, até se você precisar tomar um remédio, no sentido de
esse remédio você precisa de um acompanhamento, né, junto com o processo, a não ser que você tenha um transtorno, e aí também precisa de um acompanhamento, mas de um outro lugar, tá bom? E é sobre isso, né, porque nem todo desconforto é doença, nem toda angústia é transtorno, nem toda ansiedade é transtorno, né? Eu recebo cada vez mais pessoas falando, né, eu tenho transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma palavra muito forte, né? Às vezes é só um sistema desregulado por traumas. Entende? Às vezes é só transição, é só um processo de mudança que a pessoa não sabe e não está sabendo lidar. Não reconhece e não está sabendo lidar. E aqui é o que eu quero que você preste atenção, porque isso que você talvez esteja tentando silenciar seja o sinal de que algo de dentro de você está mudando. Né? E para a gente começar a entender melhor esse assunto, né, eu trouxe aqui um roteirinho, né, para eu me guiar. A gente vai entrar nesse passo aqui que é: angústia e ansiedade são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, né? A ansiedade geralmente está ligada ao futuro, como eu já falei aqui, né? É a antecipação do futuro, é a necessidade de controle por medo deste futuro, né? É a mente tentando prever e controlar o que ainda não aconteceu. Já a angústia é diferente, né? Ela é mais difusa, ela é mais existencial, ela é mais profunda, tá? Às vezes você acorda com um aperto e não sabe explicar por quê. Né? Já sentiu? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sentiu esse lugar. Nossa, acordei assim com um aperto profundo no peito e eu não estou sabendo identificar isso aqui. E isso gera um certo desespero, né? Porque não é claro. Não é claro, não é igual a ansiedade. Aí eu tenho medo de não passar no exame, eu tenho medo de viver, não é igual a ansiedade. A ansiedade é mais pontual, né? E mesmo que não seja, né, ansiedade generalizada, é medo de tudo, né? De viver como um todo, entende? Então, você pode estar nessa fase forte sem saber, né? E perdido, né? Tentando buscar alguma alternativa. E eu espero, a minha intenção aqui nesse lugar é te trazer clareza para você se sentir um pouco mais confiante de que não é só você que passa por isso, né? E que tem caminho para melhorar isso. Tá certo? Então, a angústia é o sintoma de que uma identidade sua não está mais se sustentando. É aquele lugar, como eu falei, você já não está cabendo mais nesse formato que você está e a vida está te convidando para um outro lugar, né? Mas como você não sabe que outro lugar é esse, e nem sabe às vezes que é esse o convite, você entra nesse processo de angústia, né? Angústia precede a morte, literalmente. A pessoa, quando está na beira da morte, ela não sabe o que vai acontecer depois, e ela tem um medo horrível, né? Normalmente. Depois ela se rende. Já nas mortes simbólicas, a gente não vai morrer, mas a sensação é essa, né? É de queda, é de desespero, porque está ruindo uma estrutura que eu me identifiquei a vida inteira. E isso é forte, isso é profundo, tá? Isso merece ser visto com respeito. Porém, ela não é um portal. Ela não é um portal. Ela é o sinal de que um portal se abriu. Fique atento a isso, tá? Porque a ideia aqui não é romantizar a angústia, não é, tá? E aí eu quero trazer para vocês o olhar da psicologia, né? Eu fiz uma pesquisa, claro, porque eu não sou psicóloga, né? Então eu precisei fazer uma pesquisa e por isso eu tenho uma colinha aqui, né? Então, no olhar de Freud, né? Freud dizia que a angústia surge quando o ego percebe que algo ameaça a sua organização. Né? Então, no olhar de Freud, a gente tem o id, o ego e o superego, né? E aí o ego entra em conflito porque tem uma ameaça do que já tem, do que já existe. Seja essa organização uma estrutura equilibrada ou não, internamente falando, tá? Algo dentro de você sabe que uma estrutura está ruindo. A angústia é um alarme psíquico. Já Jung, né? A angústia para Jung aparece com o self, é quando o self pressiona o crescimento, né? Então existe uma pressão para sair de um lugar que se está, né? Então às vezes a pessoa confunde isso com não quero mais morar aqui, vou para outro lugar, e vai para outro lugar também, não quero ficar aqui, quero para outro lugar, e fica nesse lugar de ir para lá e para cá, achando que é o lugar, né?
Mas não é o lugar, é sobre a mudança interna, né? É quando a vida está pedindo ampliação, mas o ego quer permanecer no conhecido. É um conflito, perceba. É o encontro com a sombra. É quando a imagem antiga de quem você achava que era começa a cair. Já o Wilhelm Reich traz o corpo para essa conversa, né? Reich era colega ali de Freud e ele começou a entender que, além do processo psíquico, o corpo fala nesse lugar. Ele sofre consequências de tudo que a gente sente, né? Então, para ele, a angústia é a energia vital bloqueada, né? É contração, literalmente. Muitas vezes, expandir já foi perigoso no passado. Então, o corpo aprende a se defender. O peito aperta, a respiração encurta, a mandíbula trava. Não é só o psicológico, afeta o corpo também, né? Vira somático. E aí eu quero trazer um olhar aqui de Martin Heidegger. Esse é um filósofo alemão, né? E ele trouxe aqui uma visão que eu acho que é muito profunda, tá? Mas eu preciso também pontuar que esse senhor, né, teve um envolvimento histórico problemático com o regime do bigodinho, né, que a gente sabe, e sua reflexão sobre angústia como experiência existencial continua sendo relevante para a gente compreender certas crises internas, apesar, né, e aqui é um lugar importante da gente entender que muitas vezes pessoas se perdem na sombra, né, que foi o caso desse moço aqui. Né? Mas o olhar dele qual é o olhar? Perceba a importância desse olhar, que a angústia nos coloca diante da nossa finitude. Ela revela que nossas seguranças não são tão sólidas quanto imaginávamos, né? E aí eu vou falar de um termo mais chulo aqui, né? Porque eu costumo brincar com isso nas leituras, que é a tal da piscininha de cocô, né? A gente está com uma estrutura que é desorganizada, que está fazendo mal, porém é uma estrutura conhecida, familiar, e a gente se sente seguro nesse lugar, mesmo que ele faça mal. Então, você percebe o quanto é profundo esse olhar desse filósofo que a nossa segurança não é tão sólida quanto a gente imagina, porque quando a coisa começa a ruir, a gente entra em desespero. Só que a gente não entendeu que esse desespero faz parte do processo também. Porque é esse lugar de, para uma mudança acontecer, o caos é instalado. Né? Saiba disso, se você não sabe ainda. E, finalmente, qual que é a função da angústia? Né? A angústia não é um erro do sistema, não é, jamais, tá? Nós somos um sistema perfeito. A angústia é um mecanismo de reorganização psíquica. É um mecanismo, tá? Ela aparece quando uma identidade está morrendo, um papel não cabe mais, uma fase está terminando. Para deixar muito claro isso aqui, por exemplo, assim, ó, a síndrome do ninho vazio, né? Que as gerações passadas viveram isso intensamente. Por quê? Porque a mãe, a vida dela era ser mãe, né? Então ela se dedicava nessa identificação, eu sou mãe, e quando esses filhos crescem e vão embora, ela tem uma tendência a entrar em depressão, porque ruiu essa estrutura, né? Agora eu não sou mais a mãe, a necessária. E aí ela entra num processo de depressão que chama síndrome do ninho vazio. Porque está rompendo essa identidade, né? Assim como você está identificado como sou professor de história, trabalhei 20 anos como professor de história, 30 anos nesse lugar, mas não quero mais isso. Dói sair desse lugar, porque é uma identificação, né? Então, e a angústia é um mecanismo dessa reorganização, né? Te avisando que essa reorganização vai acontecer. Quer você queira, quer não, né? Porque é um processo, faz parte. O problema não é sentir angústia, o problema é não saber o que fazer com ela. E por isso eu estou fazendo esse vídeo, para que você tenha essa clareza, né? Vamos entender agora como atravessar a angústia com maturidade, né?
E para isso é importante, quando você sentir angústia, você não silenciar. Vou te fazer um convite onde a autoescrita terapêutica pode ser um lugar bem bacana para você trabalhar essa energia, né? Para entender o que está morrendo em você, o que de fato você está perdendo, né? Porque a sensação é de perda. Para que você possa trazer uma compreensão mais clara, né? E aqui dependendo do processo, é importante um acompanhamento terapêutico, tá? E dependendo ainda do processo, às vezes até psiquiátrico, tá? Fique ciente disso. Então é importante que você conheça, né, ferramentas que um terapeuta, um psicólogo pode trazer para você nesse lugar, para que você lide melhor com essa angústia, né? E a autoescrita terapêutica é uma ferramenta muito importante que vai te ajudar a ganhar clareza, porque quando você escreve no papel, e quando eu falo autoescrita terapêutica, eu não sugiro, não recomendo que você faça um bloco de notas no celular, tá? Eu te convido a pegar papel e caneta e fazer aqui no manual, porque isso vai te trazer mais presença. Tá certo? Para que você traga perguntas como: o que está morrendo em mim? Que versão minha já não se sustenta mais? O que eu não estou mais querendo, né? Para você entender que versão é que você já não quer mais sustentar. Tá bom? Outra dica importantíssima: não tome decisões definitivas no auge da angústia. Jamais. E em qualquer fase de desconforto, não tome decisão definitiva. Né? Primeiro, simbolize, entenda. O que é simbolizar aqui? É entender dentro de você a questão simbólica, tá? Como eu disse, a morte e o renascimento é simbólico, é um lugar onde não existe literalmente isso acontecendo, mas é uma mudança, né? Enquanto que simbolizar para você eu era boazinha, tô deixando de ser. Né? Simbolizar aqui o símbolo da boazinha, os arquétipos, né? Trazer muito esse olhar de eu era boazinha, agora não quero ser mais. Eu era submissa, não quero ser mais. Eu era autoritária, não quero ser mais, né? Entende? E aí só depois haja, né? Primeiro você precisa mapear, simbolizar, depois agir, tá? Traga sempre o corpo para o processo, né? Quando você for fazer a escrita terapêutica, você, por gentileza, bote seus pezinhos no chão para trazer presença. Respire para se conectar ainda mais com o seu corpo e ganhar mais foco. E a partir disso você faça, né, a sugestão de dica que eu dei aqui, que é a escrita terapêutica. Tá? Tem outros recursos, muitos outros. E aí eu sugiro você, se você está passando por esse processo, a buscar uma ajuda, um suporte, tá? E se você quiser comigo, né, você acessa lá no site e chama no WhatsApp, que tá lá, tá certo? Porque nem toda mudança, nem toda transição precisa ser sozinho. O que eu quero deixar claro aqui para você é, talvez, né, talvez, bom senso, tá, gente? O que você está tentando medicar não seja uma doença. Talvez seja um sinal de que uma parte sua está pronta para amadurecer. Né? Porque quando a gente está no processo de lidar com o fim de algo, a gente tem uma dificuldade de olhar para o novo. Já falei isso em vários vídeos aqui. Então, que tal você primeiro perguntar, que tem uma parte, você primeiro olhar para esse lugar, né, do novo, tem uma parte sua pronta para amadurecer. E para esse amadurecimento acontecer, precisa finalizar uma história, né, uma narrativa, a forma como você vê ou sente algo. Entendeu? Ou a si mesmo. Porque a angústia não é sua inimiga, não merece ser menosprezada e nem romantizada, mas precisa ser integrada, tá? Ela é o aviso de que sua alma está pedindo reorganização, harmonia, tá? E se você está atravessando essa crise de identidade, essa crise de angústia ou de ansiedade, né? Se a angústia tem sido constante para você, se você não está sabendo como organizar isso, ou está se sentindo perdido, e confia no meu trabalho, eu te convido a fazer esse processo, a me chamar no WhatsApp para eu te dar esse suporte. E se você está assim, mas entende que não sou eu a pessoa, vá buscar alguém
E aqui é um fato importante que eu preciso trazer. Buscar alguém, muitas vezes, você não vai acertar de primeira. E isso pode ser bem desafiador, pode fazer você querer desistir. Mas você precisa entender que é um lugar de experiência, né? Porque você não vai testar só a habilidade, a competência do profissional, mas também a afinidade com esse profissional, né? Então, é importante você ir nesse olhar mais aberto de que você vai com a expectativa alta, mas pode chegar lá e não ser como você gostaria que fosse. Isso não quer dizer que o profissional é ruim, mas não se identifica com o seu jeito. Então, achar o seu jeito, às vezes, demanda tempo, tá? Seja generoso com você. Tá certo? E se quiser um suporte, acesse o site, solicite informações como a terapia. Tá certo? Eu quero agradecer pela presença sua. Se você gostou, desse like, seu comentário. Se quiser, deixa aí o seu depoimento, a sua história. Traga um tema que você acha relevante para a gente falar sobre, tá bom? Vai ser um prazer para mim falar sobre isso. Toda quarta-feira a gente vai ter esse quadro aqui agora, de falar sobre os processos de cura, de amadurecimento, tá certo? Hoje eu não consegui postar de manhã, mas estou aqui cumprindo o meu dever, né, do que eu me comprometi a fazer. Tá certo? Que é entregar para você informação. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela presença. Um beijo e até a próxima.